Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Wellington Vieira, da Assembleia de Deus Montese, e nós iremos ministrar nesta manhã a sexta lição do dia 10 de maio de 2020, que tem como título O Encontro com Deus. Eu quero aproveitar esse momento para parabenizar o nosso supervisor da escola bíblica, nosso pastor Lázaro Vicente, que Deus continue abençoando a sua vida, meu amado irmão, seu ministério e toda a sua família. Como falamos, o título da lição de hoje é O Encontro com Deus. O texto do dia. Então, Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Josué, capítulo 5, versículo 15. A síntese desta maravilhosa lição nos diz: ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. O texto bíblico está em Josué, capítulo 5, do versículo 13 ao 15. E aconteceu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao teu servo? Então disse o príncipe do Senhor do exército a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Os objetivos dessa lição é mostrar os preparativos para a tomada de Jericó, entender as circunstâncias em que Deus apareceu a Josué, refletir a respeito do significado do diálogo entre Deus e Josué. Meus amados irmãos, o encontro com Deus é algo maravilhoso. O encontro com Deus é algo extraordinário. É impossível ter um encontro verdadeiro com Deus e continuar do mesmo jeito. Continuar com o mesmo pensamento, com as mesmas atitudes, com o mesmo estilo de vida. Afinal de contas, o encontro com Deus diante de uma presença tão sobrenatural, ela é poderosa para impactar a vida do homem, da mulher, do rapaz, da moça, de tal maneira que essa experiência ela gera uma transformação de mentalidade. E como nós iremos ver na lição de hoje, por intermédio da vida de Josué, este homem que tiveram tantas experiências gloriosas servindo a Moisés, agora o próprio Deus se revela para ele em um momento especial. Nós podemos até extrair algumas considerações, tanto do encontro de Deus com Moisés, como do encontro de Deus com Josué. Em primeiro lugar, o que o encontro de Deus com estes dois homens tiveram em comum? Estavam no início de uma difícil tarefa. Segunda característica, ficaram curiosos com o que
quem viram, mas não sabiam de quem se tratava. Terceira característica: chegaram voluntariamente perto da visão. Quarta, Deus lhes revelou a sua identidade. Quinto, foram advertidos a ficarem com os pés descalços. 6, dialogaram com Deus. E em sétimo lugar, revelações marcadas por símbolos comuns, uma vara de pastor e, no caso de Josué, uma espada de guerreiro. Então, na Bíblia Sagrada, nós iremos ver o anjo do Senhor, ele se revelando para grandes homens de Deus. A gente vai ver o anjo do Senhor se revelando para Abraão. Deus, ele falou com Abraão de uma maneira tão pessoal, de uma maneira tão especial, que Abraão se tornou o pai da fé, um homem extraordinário, de uma vida deslumbrante, uma vida maravilhosa. O que não falar do próprio Moisés subindo no monte, a nuvem da glória de Deus o ocultando. O próprio anjo do Senhor esteve com Moisés. Na vida inicialmente da mulher de Manoá, o Senhor se revela para ela, diz o que iria gerar na vida dela, pediu para ela se consagrar. Ela conta para o marido parece que a princípio fica um tanto apreensivo, ele vai fazer uma oração, aí Deus se revela para a mulher outra vez, só depois é que o anjo do Senhor apareceu para Manoá. As coisas às vezes não acontecem do jeito que a gente quer, de acordo com a vontade do Pai. A gente vê o anjo do Senhor aparecendo para Davi. Na teologia, estas aparições do anjo do Senhor é chamada de teofania. Teofania é a junção de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e phanein, que significa aparecer. Então, teofania dá o entendimento das aparições, das manifestações de Deus em forma de um anjo. Nós precisamos entender e compreender que estas revelações não era, não era pura essência de Deus. Até porque ninguém tinha capacidade de ver a Deus e permanecer vivo. Afinal de contas, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus, como nós temos falado, Deus transcendente, que está acima da criação. Ele é maior do que o sol, ele é maior do que as estrelas, ele é maior do que o universo. Então essas aparições é uma manifestação, é uma maneira de Deus se revelar. Nós poderíamos até usar outra palavra, um tipo de antropomorfismo. O que significa isso? É o Senhor assumindo uma forma humana para que o homem pudesse compreender, para que o homem pudesse entender, para que o próprio Deus pudesse se revelar para estes homens de uma maneira tão especial, em um momento tão glorioso na história da humanidade. O primeiro ponto da lição vai falar a antessala da batalha. O segundo ponto, Deus se revela a Josué. E o terceiro ponto, Deus fala a Josué. No primeiro tópico do primeiro ponto, Josué busca a vontade de Deus. Josué visita o lugar da batalha. E o terceiro tópico, Josué busca uma visão estratégica. Então nós, como vimos na aula passada, o Senhor pede para que Josué anunciasse a circuncisão.
depois que todo mundo foi circuncidado, teve aquela grande festividade, aquela grande celebração da Páscoa. E quando nós chegamos aqui em Josué, no capítulo 5, versículo 13, Josué, ele se aparta, ele se afasta do povo e ele vai observar Jericó. Ele vai observar a terra que o Senhor havia prometido ao povo de Israel. Aquele povo que eram os cananeus, heveus, ferezeus, gigazeus, e todos estes povos. Aquele povo que era um povo que a sua maldade já tinha chegado no limite de Deus. Eram pessoas que eles sacrificavam crianças, eles adoravam astros, eles adoravam até mesmo animais, praticavam feitiçaria, praticava todo tipo de impiedade, de maldade, buscando a destruição dos hebreus. A injustiça fazia parte da sua vida cotidiana. E o Senhor não estava mais suportando mais tanta maldade. Então Josué se retira para observar aquela terra e ele se depara com aquela aparição angelical, em que a grande maioria dos teólogos concordam que ali era uma aparição do próprio Cristo, da segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus se revelando a Josué com uma espada na mão. E o que esta espada representa? Esta espada representa o juízo de Deus que estava vindo contra aquelas cidades, aquelas nações. Vale salientar que povos eram esses. Vocês lembram de Noé quando saiu da arca com os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé? E a descendência de quem fazia parte os cananeus? Eram descendentes de Canaã, descendentes de Cão, em que, diante daquele ato pecaminoso ali com o seu pai, Noé, foi amaldiçoado. Então Cão se dirigiu para aquela região de Canaã, ali de Jericó, e todas aquelas cidades circunvizinhas. E a sua descendência foi uma descendência pecaminosa, de um povo mau, de um povo cruel. Então Josué ele vai visitar aquele lugar. Ele vai observar o campo de guerra, ele vai observar o campo de batalha. Ele vai pedir a Deus uma orientação, uma direção de como deveria agir, de como deveria prosseguir. O que isso significa para o jovem hoje? Isso significa, quer dizer, aquela cidade, dos quais a primeira delas era Jericó, em que Josué estava a observar. Que tipo de lição nós podemos extrair para as nossas vidas hoje? Jovem, qual é a faculdade que você quer cursar? Procure saber em que área. Área da saúde, área da política, área da administração, área da intelectualidade. Em que tipo de área você vai querer exercer a tua profissão? É importante você conhecer em que segmento da sociedade você vai atuar. Conversa com gente que está tendo sucesso. Enfim, faça uma pesquisa de acordo até mesmo com a tua personalidade. Se você é colérico, melancólico, fleumático ou sanguíneo. Há uma profissão de acordo com a tua personalidade, dos quais você vai se sair bem. Vamos lá, qual é a outra área de conquista? O namoro, futuramente o noivado e casamento. Procura conhecer a moça, procure conhecer este rapaz,
Procure conhecer a sua família, para que no amanhã você não venha dizer: eu não sabia, eu não conhecia. Você está se programando para abrir uma empresa? Então procure entender, é um restaurante, quem sabe na área da própria comunicação. Então vá observar o campo de atuação. No sentido espiritual, se é o teu ministério é louvor, se Deus já disse que você vai louvar, então procure entender, estudar as técnicas vocais, para que você possa ofertar o melhor ao Senhor. Se é pregador, professor, então se dedique ao ensino, para que você venha oferecer o melhor para Deus. O segundo ponto, Deus se revela a Josué. E ele vai ter 3 tópicos. O Senhor dos Exércitos, perto de Deus. E o terceiro tópico, do segundo ponto, um novo tempo marcado pela espada. Para Moisés, Deus se revelou como o eu sou que sou. Agora ele se apresenta como príncipe do Senhor dos Exércitos. Aí eu faço uma pergunta para você, jovem. Quais são os exércitos de Deus? Eu fiz uma pesquisa sobre os maiores exércitos do mundo. Você sabe qual é o maior exército do mundo? Em terceiro lugar, a título de tamanho, está os Estados Unidos, com 1.181.900 soldados ativos. O segundo maior exército do mundo, de acordo com essa pesquisa, está o exército da Índia, com 1.362.500 soldados ativos. Em primeiro lugar, o maior exército do mundo é o exército da China, com 2.183.000 soldados ativos. Agora, o que me chamou a atenção é que o maior exército não é o exército mais poderoso. Por incrível que pareça, a China tem o maior exército a maior quantidade de soldados ativos, mas está em terceiro lugar como o mais poderoso. Sabe qual é o exército mais poderoso da Terra? É o exército dos Estados Unidos da América. Aí eu faço uma pergunta para você: quais são os exércitos de Deus? Em primeiro lugar, eu não vou ter tempo para explicar sobre cada um deles, mas em primeiro lugar está a natureza. Irmãos, como Deus usa a natureza. Deus usa o sol, Deus usa os corvos, Deus usa o vento, Deus usa a tempestade, Deus usa o mar, Deus usa os rios. Nós não temos tempo para falar sobre isso, mas Deus usa a natureza como seu exército. Aleluia! Em segundo lugar, sabe qual é o segundo exército de Deus? Os anjos, os arcanjos, que são milhares de milhares. Com apenas um anjo, o Senhor destruiu um exército de 185.000 soldados. Um anjo! Aleluia! Sabe qual é o terceiro exército de Deus? Israel. Israel também faz parte do exército de Deus. Em quarto lugar, eu pergunto para você, jovem, rapaz e moça, qual é o quarto exército de Deus? O quarto exército de Deus é a igreja.
dos quais você faz parte. Aleluia! Então, Deus, ele se apresentou a Josué como capitão do exército do Senhor, mas ele já havia se manifestado de outras formas. Ele se manifestou como nuvem, como coluna de fogo, como aquela própria rocha. Ele se manifestou na arca. Então Deus, ele se manifestou de diversas formas. E o maravilhoso de tudo isso é que Josué estava observando como iria agir, como ele iria atacar aquele lugar. Mas o que nós compreendemos é que um líder, quando ele é teocrático, ele precisa receber as ordens diretamente do Senhor. As estratégias e logísticas de cada batalha, ele receberia diretamente de Deus. A gente vai ver que as batalhas ali na Terra Prometida, elas se dão em 3 fases. Né? A gente vai ver uma campanha central, depois uma campanha meridional, e em terceiro lugar uma campanha setentrional, aonde Josué ele foi vencendo, ele foi guerreando, lutando por etapas, tudo na direção de Deus. Mas como eu estava falando, Deus ele se revela. Eram tantos reis, eram tantas cidades para que Josué pudesse lutar. A cidade de Sidom, Aquisaf, a cidade de... as regiões na planície, no planalto, as que ficavam na parte de baixo, as que ficavam na parte das montanhas. Então eram muitos os reis, muitos exércitos que eles tinham que guerrear. Mas aí Deus vem como Deus Todo-Poderoso. Porque o que Deus me fez entender é que não era só o reino dos homens. Havia uma batalha espiritual. Quem era adorado naquele lugar era o El, era o Deus Supremo. O filho dele, Baal. A irmã de Baal era Anate. As esposas de Baal eram Asterote e também Azera. Havia um outro deus chamado Moloque ou Moleque. Havia outro deus em Moabe, que era o Camós ou Camuz, dependendo da tradução. Então havia toda uma guerra espiritual contra os principados, as potestades, os dominadores do mundo tenebroso e as hostes espirituais da maldade. Então Josué jamais poderia ir para aquela guerra sozinho. Ele precisava estar revestido com a autoridade celestial, com o poder de Deus para guerrear e vencer. Como diz no segundo tópico do segundo ponto, perto de Deus. Assim como Deus foi com Noé, com Jó, com Moisés, com Davi, com Daniel, homens que andaram perto, próximo, em uma íntima comunhão com Deus Todo-Poderoso. Eles se submeteram à vontade do Pai. Jovem, moça, rapaz, você só terá êxito se você andar perto de Deus, em comunhão com o Senhor. São muitas as guerras, muitas as lutas, muitas as batalhas, mas Deus, Ele é contigo. O terceiro tópico, Deus fala a Josué. Josué já tinha ouvido Deus falar tantas vezes, mas como diz aqui no primeiro tópico, faltou discernimento espiritual. Segundo tópico, Josué, um adorador. E o terceiro tópico, tira a sandália dos pés. Josué, ele já tinha ouvido Deus falar tantas vezes, na época em que ele caminhou com Moisés, na travessia do Mar Vermelho, na travessia do próprio Jordão, quando ele viu o monte fumegar
e Deus se manifestou na vida de Moisés, ele ouviu a voz de Deus, agora o Senhor se apresenta para ele, parece que era para ele ter tanta experiência, mas faltou-lhe discernimento. Nós precisamos pedir discernimento ao Senhor, para saber quando é carne, para saber quando é demônios, e para sabermos quando é Deus. Agora, uma coisa maravilhosa na vida de Josué é que quando ele se deparou diante daquele ser celestial, ele reconheceu ali, depois que o Senhor se revelou para ele, e ele o adorou, ele se prostrou, aleluia. E como é maravilhoso nós adorarmos ao Senhor no ambiente onde Ele está manifestando a sua glória. Não perca tempo. Não deixe para adorar a Deus quando as portas dos templos se abrirem outra vez, não. Adora a Deus na tua casa, adora a Deus no teu quarto, adora a Deus na tua sala. Neste período de isolamento social, o Senhor, Ele manifesta a sua glória aí, no lugar aonde você está. Faça como Josué, adore a Deus. E o terceiro tópico é um tópico muito especial, porque na hora que ele se aproxima, ele quis se aproximar porque a glória de Deus nos atrai. O Senhor falou com ele: descalça os sapatos dos teus pés. Por quê? Porque aquele sapato, aquela sandália estava isolando o contato entre Josué e Deus. E quer saber? Todos nós temos consciência daquilo que pode atrapalhar, daquilo que pode ser um obstáculo entre uma profunda comunhão com Deus. Não permita que nada venha atrapalhar, não permita que nada venha ser um obstáculo entre você e o Senhor. Tira as sandálias dos teus pés. Por quê? Porque Deus é santo. E sabe o que eu tenho aprendido? É que Deus, Ele quer nos inundar com a sua santidade. E nós compreendemos que se depender de nós não temos força para isso. É por isso que nós precisamos nos aproximarmos de Deus, sabe com quê? Com a santidade de Cristo. O sangue dele é poderoso para remover todo e qualquer obstáculo que queira atrapalhar a nossa intimidade com Deus. Ei, jovem! O sangue do Cordeiro de Deus é poderoso para nos purificar, para purificar a tua vida, purificar os teus pensamentos, as tuas atitudes, a tua maneira de viver. Desfrute de uma comunhão gloriosa com o Senhor. E sabe o que vai acontecer? Deus vai te dar vitória. Conclusão: todo líder precisa, antes de começar qualquer empreendimento de fé, ter um encontro marcado com Deus. Moisés e Josué desfrutaram desta experiência e no final de suas histórias ficou evidente como vale a pena investir tempo na presença de Deus. Nesses momentos de revelação, eles absorveram a visão correta de suas responsabilidades. Deveriam se esforçar para serem coadjuvantes e Deus, o protagonista das conquistas e vitórias do seu povo. Que Deus em Cristo manifeste as suas bênçãos na tua vida, na tua família, no teu ministério, no teu presente e no teu porvir. E não se esqueça que o segredo do sucesso é a intimidade com Deus.